No vídeo de hoje eu trago uma peça fácil, mas eu também trago muitas dicas para ter um acabamento perfeito. Bora lá aprender? O foco do vídeo de hoje são as dicas que eu separei 5 dicas para que a gente tenha um acabamento perfeito, tá? Eu separei algumas técnicas, né, alguns segredinhos para vocês terem um acabamento perfeito na peça de vocês. Bom, vamos começar com o corte do papelão. Tudo começa com o corte do papelão. Você precisa ter um corte de papelão exato, preciso. Você não pode ter rebarbas no corte do seu papelão, sabe? Umas coisas assim defeituosas assim no seu papelão para não aparecer quando você forrar com tecido. Então, deixa eu falar uma coisa. Quando você vai cortar o seu papelão, você precisa de uma lapiseira fininha para não alterar as medidas, né? Então o seu risco a sua marcação precisa ser fininha para que isso não altere a medida. Mas você também precisa de um estilete afiado e você precisa estar com o seu óculosinho em dia, né? Você precisa enxergar as medidas que você faz, as medidas da base de corte, porque esses palitinhos aqui dos milímetros são muito pequenininhos. Então, se você não tá com um óculos legal, isso já começa a dificultar o seu trabalho. Outra coisa, como eu falei, é a lâmina bem afiada, né? Então, quando você começa a cortar, você segura a sua régua, já fez a marcação ali, já sabe que é aqui que você vai precisar cortar. Aí você começa a cortar, corta uma vez, corta duas, né? Você já sabe que não adianta querer cortar o papelão com uma passada só, que não vai conseguir, precisa de 1, 2, 3 vezes para você conseguir vencer a espessura do papelão, né? E chegar do outro lado. E você não pode tirar a régua do lugar. Se você tira a régua do lugar, depois fica difícil você encontrar o risco onde o estilete estava cortando. Então, quando você quiser verificar se o seu papelão já está cortado ou não, não solte a régua, solte o estilete. Aí você solta o estilete, verifica se seu papelão já cortou. Se não, você continua cortando o seu papelão para que o estilete se mantenha naquele mesmo lugar onde ele vem passando. Se você tira a régua do lugar, uma hora ele vai passar num cantinho, outra hora ele vai passar no outro cantinho, e aí você começa a fazer um monte de farelinho para lá, farelinho para cá. Então, se você começa a ver os farelinhos do seu papelão assim, ó, deixa eu ver se dá pra... dá. Se você começa a ver esse monte de coisinha levantando aqui no seu papelão, já sabe que alguma coisa tá acontecendo errada, tá bom? Se ele tá assim, ó, lisinho, retinho, tá vendo? Aí tá indo ok, tá? Então verifique aí, observe, preste atenção, fique atenta e atento para que quando você vier cortando aqui, se tiver saindo esses farelinhos, ou o seu estilete está cego, em vez de ele estar cortando, ele está rasgando o papelão, ou você está tirando a régua do lugar, e aí o seu corte não vai ficar tão bonito. Mas tudo bem, aí você está fazendo lá o seu corte, está saindo esses farelinhos, você ainda não sabe direito o que fazer, daí você continua cortando, né, verdade? Aí fica esses farelinhos e tal. Aí você acabou de cortar e ficou assim umas rebarbinhas, assim como eu vou mostrar pra vocês agora. Ficou uma rebarbinha assim, ó, tá vendo? Ó, ficou assim, meio feio, meio não tão preciso. Acho que tá dando pra ver, né? Acho que aqui dá pra ver bem, ó. Aí você pega uma lixa de unha e passa aqui, ó, pra poder você tirar essas rebarbinhas, para ele ficar bem certinho, porque você vai precisar dessa hora ou outra, né? A sua espessura aqui do papelão vai ficar aparente. Aparente que eu digo, vai ficar, não aparente porque você vai forrar com tecido, mas ela vai ficar bem na mira ali do olhar do seu cliente,
tá? Então ela vai ficar ali de cara. Então precisa estar bem certinho, bem preciso, sabe? Um corte limpo. Outra coisa importante é você colar o tecido nessa espessura. Então eu vou pegar aqui uma parte da minha peça. Hoje eu tô fazendo uma caixa livro, que é uma peça simples, mas que para quem tá iniciando na cartonagem é uma peça fácil de pegar várias técnicas, várias dicas que se repetem em outras várias peças, tá bom? Então começar pela caixa livro é muito bom. E aí eu vou pegar uma das partes da minha caixa livre e vou forrar para vocês verem, tá bom? Então, eu tenho que forrar os cantinhos do meu papelão, forrar a espessura do meu papelão, passar cola na peça inteira para não faltar cola em cantinho nenhum, tá? Tudo isso vai influenciar num bom acabamento da minha peça. Então, eu vou passar a cola aqui, ó. O meu rolinho já está carregado, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards, aqui vai aparecer um izinho, ou aqui, ó, vai aparecer um izinho para você clicar quando você acabar de ver esse vídeo aqui, onde eu ensino como que carrega o rolinho para ficar mais fácil a sua vida, tá bom? Na cartonagem. Então a gente passa a cola, ó, na peça inteira, posiciona no tecido e do outro lado a gente alisa. Bom, para ficar bem lisinho o seu tecido. Você pode fazer isso com uma espátula também. Eu prefiro fazer com a mão, porque com a mão eu sinto, tá? Eu faço com uma força boa, não precisa de muita força, então eu tomo cuidado, né? E aí eu pego a minha reguinha, gabarito, que a gente usa muito aqui, e corto esse excesso aqui do tecido. Eu gosto de fazer esse corte limpo, bonito, retinho, para continuar contribuindo com o meu acabamento. Agora eu venho, olha, com o meu rolinho e passo a cola na espessura do meu papelão, em cima e do ladinho aqui. Eu já vou explicar o que eu faço aqui nesse ladinho aqui, tá? Passo aqui na espessura do papelão, eu só passei aqui na espessura. E vou passar agora, ó, em cima para colar essa sobra aqui que eu deixei. Aí você pode ou vir com a sua espátula de trás da peça, ó, de trás da peça aqui do papelão para cima, ó, e colar a espessura do papelão. Ou você pode simplesmente pegar a sua própria peça e virar a sua peça assim, ó, contornar, fazer com que o tecido contorne aqui e cole aqui em cima, tá? Eu preciso colar o tecido bem coladinho aqui em cima, porque quando você finaliza a peça, se uma peça tá colada e a outra tá cheia de bolha aqui em cima, fica visível e fica feio. Então, cole bem a espessura do seu papelão pra ficar bonito. E aí você cola o outro lado, né? Aquela sobra que a gente havia deixado. Você pode fazer todo esse movimento com a espátula. Beleza, colei aqui, ó. Agora, eu não passei cola ali na lateralzinha aqui do papelão, então eu vou colar esse tecido também aqui, ó. Eu quero deixar essa parte superior aqui da peça forrada com tecido. Mais lá na frente vocês vão ver o resultado, a diferença que dá. Bom, então eu já falei da precisão do corte, já falei do cuidado que você precisa ter com a colagem do tecido, né? Não deixar o tecido sem cola, nos vincos. Aqui, olha, a gente vai ter um vinco que eu vou fazer daqui a pouco para vocês, que essa daqui é a tampa. Nesses vincos aqui, ó, a gente precisa ter um cuidado bem especial na hora de colar. Daqui a pouco eu vou fazer e vou mostrar. Então eu já tenho aqui a minha caixa toda forrada. O fundo eu só forrei uma lateral aqui em cima, as laterais não precisa forrar, tá? E eu corto rente. Então essas aqui são as peças da minha caixa. Muito cuidado na hora de carregar o rolinho para não deixar manchar o seu tecido. Evite passar cola no tecido. Se você tem papelão, no lugar que você vai fazer a colagem do tecido, se tem o papelão, prefira
colar, passar a cola no papelão, ok? Só passe cola no tecido quando for para colar tecido com tecido. Aí não tem jeito, você tem que passar cola no tecido, né? Mas se for para colar tecido no papelão, tecido no papel cartão, passe cola no papelão, passe cola no papel cartão. Porque quando você passa cola no tecido, a cola, quando você vai e vem com o rolinho, a cola vaza pela trama do tecido e mancha do outro lado. Pode manchar. Tem tecido que mancha muito, tem tecido que mancha menos. Bom, então tome muito cuidado com a cola no tecido, porque às vezes fica só um brilho, mas às vezes mancha, escurece, e aí isso vai aparecer no seu trabalho. Agora vamos falar da montagem da peça, tá? E depois eu vou mostrar ali a forração da tampa. Bom, a gente começa, eu falo demais isso aqui no canal, a gente começa a montagem da nossa peça, da nossa caixa, pela lateral que tem a mesma medida do fundo. Olha, essa daqui é a minha lateral que tem a mesma medida do fundo. Essas duas laterais aqui, elas são maiores que o meu fundo. Então, não é para eu começar por aqui. Veja que essa daqui, ela é maior um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esqueci, né? Ela é um pouquinho maior do que o meu fundo. Então, não é por ela que eu começo. Essa daqui, ela tem exatamente a mesma medida do meu fundo. Então, é por ela que eu vou começar a montagem da minha caixa. Então, eu já deixo tudo preparado para me facilitar na hora de segurar, na hora de passar cola. Eu não tenho mão suficiente para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu já deixo tudo onde tem que colocar fita crepe, eu já coloco em tudo. Então, na lateral que tem a mesma medida do fundo, eu coloco embaixo. Na lateral que é um pouquinho maior, eu coloco dois lados, tá? Então, agora eu vou passar a cola aqui com o meu rolinho. Não precisa de muita cola. Vejam que eu inclino assim o rolinho, ó, para a cola não ir lá dentro da minha peça, do meu tecido aqui. Então, eu inclino meu rolinho e passo cola na espessura do meu papelão. E aí eu venho, olha, tecido para dentro junto com o tecido para dentro. Seguro a minha peça e posiciono aqui, olha. Eu seguro com o meu dedo bem lá na ponta, bem lá perto da fita crepe, para que eu consiga segurar as duas peças com a pontinha do meu dedo. Aqui, ó, meus dedos estão segurando a peça de baixo também. E aí eu puxo a minha fita. Aí eu aproveito para alinhar tudo direitinho, porque uma peça bem alinhada vai ficar um trabalho muito mais bonito, não é verdade? Se eu deixar a minha caixa toda torta, quando eu for botar a tampa, vai gritar, sabe? Porque se a caixa tá torta, a tampa não vai encaixar, né? Então eu preciso ter muito cuidado na hora dessa montagem aqui. Ok? Então agora eu vou passar cola em tudo aqui e vou colocar essa peça em cima, sempre alinhando essa sobra com essa sobra, tá vendo? Quando eu encaixar aqui, ó, as sobras vão encontrar. Para você ficar com o acabamento perfeito, né? Aqui eu estou focando no acabamento perfeito. Então, embora às vezes eu repita alguns procedimentos, o foco aqui é pra gente ficar com acabamento primoroso, né? Sempre alinhando as pontinhas, pontinha com pontinha. Não aparece nem um pedacinho de papelão. Às vezes eu vejo o trabalho de algumas alunas que nesse cantinho aqui, ó, aparece o papelão, tá? Porque essa lateral aqui, ó, ela fica exposta. Se você não forra esse cantinho aqui, quando você vem com o acabamento, como ele é um pouquinho menor e ele não ultrapassa isso aqui, esse cantinho aqui fica aparecendo. E aí, ó, num tecido claro como esse aqui,
o papelão é de uma tonalidade muito diferente, quando eu vier com o acabamento vai ficar uma pontinha preta aqui aparecendo, tá bom? Então é por isso que eu forro aqui bem o cantinho. Agora a gente vai falar da tampa e eu trouxe um tecido propositalmente ele tem um desenho que ele forma riscos, né? Que ele forma linhas assim, né? Eu trouxe esse tecido geométrico justamente para falar do tecido alinhado. Então, olha só, o que é o tecido alinhado? A gente precisa ter o nosso tecido alinhado na peça. Se você faz uma peça com tecido com listra, com tecido que tem uma diagramação, né, que você consiga ver que ele tá torto, você tem que tomar muito cuidado, tá? Então existem algumas técnicas, algumas dicas, alguns truques que você consegue fazer com que esse tecido fique bem certinho, não fique torto assim, olha. Se eu colocar o meu tecido torto, quando eu virar o acabamento, eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Quando eu virar o meu tecido assim e der o acabamento, aqui você vai ver que o tecido tá torto. Tá? Aqui tá começando num lugar, aqui tá terminando em outro. Então, você precisa ter essa simetria no seu tecido, porque isso grita na peça. Quando a pessoa olha para a peça, ela vê que o tecido tá inclinado, tá torto, tá enviesado, tá? Então, como é que eu faço para deixar o meu tecido bem certinho? Quando é um tecido aleatório, que não tem uma inclinação, que é um liso, né, que não tem esse tipo de diagramação aqui, que não é geométrico e tudo mais, é mais fácil, é só você passar cola e colar. Agora, quando é assim, você precisa se guiar por alguma coisa. Então, a sua peça aqui, ó, vai estar cheia de cola aqui, então você tem que posicionar a sua peça certinha para não ficar torto. Então, o que eu faço? Eu faço da seguinte forma. Aqui, ó, eu tenho uma certa sobra boa, né? Então, eu quero que ele fique aqui dentro. Então, eu venho aqui e faço um vinco no tecido aonde eu quero que ele fique. A minha peça fique, tá? Então, eu venho aqui e faço um vinco com a unha mesmo. Marco bem certinho, vejo se tá no lugar que eu quero. E faço um vinco, ok? Quando eu vier com a minha peça para colar, eu vou colar encostadinho neste vinco aqui. Se você tiver dificuldade de visualizar esse vinco, para ele ficar certinho, dobre para o outro lado, assim, ó. O vinco tá no mesmo lugar, só que eu tô dobrando para o outro lado. Tá vendo? Eu acho que esse vídeo já merece um like, né? Só por conta dessas dicas boas que eu tô dando aqui, pro seu tecido ficar bem certinho, acho que já mereço um like, não mereço não? Então, taca o dedão aí no like agora, vai, por favor. Vocês deixam pro final, vocês esquecem. Tá certo que tem gente que não gosta, né? Mas quem gosta acaba deixando pro final e esquece, tá vendo? Ó, eu quero que a minha peça fique aqui. Quando eu vier com a peça com cola, eu vou botar ela certinha aqui, tá? Ó, ela já vai ficar certinha, a possibilidade de dar errado é muito pequena, tá bom? E essa peça aqui eu vou colar por partes, eu não vou colar tudo, eu colo. Vamos lá, ó, vou passar cola só em uma parte, vou passar cola aqui dentro, para o meu tecido ficar coladinho aqui e nessa coifa aqui, nessa separação aqui que a gente chama de coifa. Eu já tenho vídeo ensinando como é que monta essa capa aqui, tá bom? A ideia é a gente ter um acabamento perfeito hoje. E agora eu vou colocar o meu tecido ali dentro, ó. Eu passo várias vezes para o meu tecido ficar bem quadradinho aqui dentro. Tá? Não precisa força, é só você passar para lá, passar para cá, empurrar ele bem no cantinho. Aí agora, olha, eu venho e passo cola aqui e nessa espessura, nessas duas espessuras aqui.
continuo o meu trabalho, ó. Agora aqui, eu vejo muito isso acontecer, tá? O que que acontece? Um caminhão passando, isso que acontece, entendeu? A gente começa a gravar, vem um caminhão, entendeu? Vamos lá. O que que acontece aqui? Muita gente vem aqui e puxa esse tecido pra cá, vem assim, ó, e puxa. Aí sai daqui de dentro, porque ainda não colou o suficiente, tá? Ainda não secou, ainda não colou. Então, suspenda o seu tecido, venha com a espátula aqui dentro. Peraí, deixa o caminhão passar. Caminhão. Ó, aí você vem com a sua espátula aqui dentro, assim, ó, reforça o que você havia feito e você vem aqui e, ó, só inclina a sua espátula que ela vai contornar aqui esse desnível aqui e vai deixar a sua peça quadradinha, tá bom? O mesmo você vai fazer aqui, ó. Ó, aí eu empurro. Outra dica, quando eu tô passando cola nessa parte aqui, eu já passo um pouco de cola aqui nessa outra parte. Por quê? Vê se dá pra ver, ó. Por quê que eu faço isso? Porque quando eu vier passar cola nessa parte aqui, eu não preciso encostar o meu rolinho lá, porque já tem cola. Lembra que a gente falou de mancha de cola? Quero falar uma coisa importante aqui, ó. Esses cantinhos aqui da peça, eles aparecem muito, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com eles. Quando você for fazer esse acabamento aqui, ó, você tem que passar cola nessa pontinha aqui do tecido e nessa pontinha aqui do tecido. E aqui no meio, no papelão, você vai passar cola no papelão, você não vai passar cola no tecido. Sempre lembrando que tem que passar cola na espessura, né? Então vamos lá, ó. Espessura. Ok? Eu vim de fora a fora aqui na espessura. Aqui eu venho no papelão. Ó, no papelão apenas. E aqui eu vou sujar aqui assim de cola, tá? Vou apoiar aqui num lugar limpo, né? Que minha peça já está forrada. E vou sujar de cola o tecido. Tomara que dê pra ver. E aí eu vou fazer a minha colagem. Por que isso? Porque o meu tecido, ele não vem até a ponta de cá. Ele tem uma pequena inclinação. Se eu passar a cola até lá, se eu passar a cola direto daqui até essa outra ponta aqui, nessa quina a cola vai aparecer. Continuando a falar da cola, não deixar a cola manchar o tecido, né? Eu tava mostrando aqui os cantinhos e aí agora ó, vem o acabamento. E aí, quando eu vier passar cola nesse acabamento aqui, eu tenho que tomar cuidado para não sujar aqui que vai aparecer. Eu tenho que tomar cuidado para não sujar essa bordinha do tecido, para não aparecer a cola manchada, porque esse acabamento, ele é levemente menor do que a parte principal. Então, se eu sujo de cola essas beiradinhas todas aqui, ó, vai ficar feio, né? Então eu passo cola onde? Eu passo cola nesse centro aqui, não passo nas beiradinhas e aqui eu passo em tudo, tá bom? Então, a questão aqui são as manchas de cola. Então você precisa estar atento aonde vai aparecer, onde não vai, para você saber onde você pode passar cola e onde você não pode. Olha, aqui agora, ó. Esse aqui é o acabamento de um papel cartão que eu forrei o tecido, que eu vou colocar em volta da caixa. Vou tirar essas fitas e vou dar o acabamento e vou colar aqui, tá? Então, eu não posso deixar a cola sujar a borda da caixa, né? Aqui não pode estar sujo de cola, nem aqui no papel. Então, nessa parte aqui de fora do tecido, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de passar a cola aqui.
E aí o que eu faço? Eu boto a peça no lugar e vejo o que vai aparecer, o que vai ficar visível e o que não vai ficar visível. E aí eu tomo cuidado no momento que eu vou passar cola, ok? Então é isso. Então, muito cuidado na hora de passar cola para não manchar o seu tecido, para o seu trabalho ficar com um acabamento perfeito, que é disso que a gente está falando aqui hoje no nosso vídeo. Acabamento perfeito. Não sei se eu já mostrei, porque tá longo, né? Já esse vídeo, ó. Aqui, quando esse acabamento tiver colado, esse cantinho aqui, ó, da peça da lateral que eu forrei por isso, porque pode aparecer aqui esse cantinho. Então, para uns pode parecer demais, mas para mim é fundamental esse cantinho aqui ficar bem forradinho, tá? Porque o acabamento virá assim e vai fazer com que essa forraçãozinha cuidadosa que a gente fez aqui vai fazer com que não apareça nem um pedacinho de papelão. Pensa aí em alguém que esteja aprendendo a fazer cartonagem, compartilhe os vídeos com ela. Ela vai adorar os vídeos aqui do canal, tem muito vídeo, tem forração com papel, tem forração com tecido, tem forração especial com outros tipos de materiais. Ó, nossa tampa já está pronta e não tem nenhuma sujeirinha de cola fora da onde tem que ter. Depois eu tiro aqui a fita e mostro para vocês. Vamos lá agora falar desse acabamento aqui na caixa. Embora esse acabamento aqui seja inteiro, eu colo parte por parte, porque é mais fácil na hora de passar cola, é mais fácil na hora de posicionar, para não deixar torto, para não sujar tudo de cola. Então eu passo cola numa parte, coloco fita crepe, depois eu viro para outra parte para continuar o processo, depois eu viro para a parte de cá para continuar o processo. Essa forração só é feita em 3 partes, porque a parte de trás ela fica colada lá na tampa e não vai aparecer. Então são feitas só as 3 partes. Então eu vou demonstrar aqui para vocês, ó. Vejam que eu já deixei vincadinho, marcadinho aonde vai encaixar aqui para facilitar ainda mais, tá bom? Então vamos lá. Ó, aqui tá sujo de cola, tem que tomar cuidado, porque se eu colocar meu tecido aqui suja tudo. Aqui, ó, assim. Eu vou botar um elástico aqui, bem bonitinho. Agora estamos aqui com a nossa caixinha pronta. Eu coloquei um elástico aqui, ó, usei rebite aqui e do outro lado. Rebite de 2 cabeças, aqui dentro ele também tem uma cabeça igual a essa aqui, ele é igual dos 2 lados, tá? E eu fiz isso para deixar mais charmosinha a nossa peça. E agora, como o nosso assunto hoje aqui é o acabamento perfeito, eu gosto de colar a caixa na tampa, eu gosto de colar primeiro a parte de trás. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar a cola aqui, vou posicionar ela aqui em cima e vou usar essa reguinha aqui de meio centímetro aqui do lado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui do lado, ó.
porque essa tampa, ela é meio centímetro maior do que a caixa de cada lado. Então eu vou botar essa reguinha aqui bem certinha para poder a caixa ficar posicionada no lugar certinho que eu preciso que ela fique. E aí eu venho com essa parte aqui e colo. Depois que eu colar, aí eu colo a parte de baixo. Faço cola na parte de baixo. Então eu vou só virar para mim para ficar mais fácil, né, de visualizar, de ver direitinho, de posicionar. E eu também boto umas gotinhas de cola instantânea na hora que tiver tudo prontinho. Eu boto um pouquinho de cola instantânea para Agora a gente já tá aqui, olha, com a nossa peça pronta, bem bonita, olha. Ai, eu adorei o resultado. Agora eu vou dar uma sugestão para vocês do que colocar aqui dentro. Eu fiz um conjuntinho para de repente presentear. Olha, eu fiz uma toalhinha com o barradinho do mesmo tecido da caixa. Eu adorei o resultado, ficou muito fofo. Eu fiz 2 coraçõezinhos para ser sachê, pra gente pendurar no cabide, tá vendo? Com o tecidinho também. E você pode colocar um sabonete qualquer aqui, bem cheiroso, bem gostoso. E ó, compor a sua caixa. Vai ser um presente e tanto, não é verdade? Então eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, né, do acabamento perfeito. Que vocês tenham se divertido, aprendido alguma coisa comigo. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.